Entrevista com Gabriel Borba na FAAP, no dia 26 de janeiro de 1999, parte 2. Então, todas essas coisas que a gente está falando, dessa forma de pensar, de construir o pensamento, o Flusser, eu tinha dito há pouco, ela tem um método que me parecia muito claro. E é engraçado, eu conheço um pedaço dessa coisa que foi esse interesse dele pela comunicação, que é interessante. O engraçado é que nesse período que ele começa a se interessar pela comunicação, ele começa a se interessar do Brasil. Eu acho que há uma relação entre uma coisa e outra, mas ele começa a perceber que através desse estudo da comunicação ele podia fazer uma coisa nova, ele se assentava melhor de uma forma teórica, né? E ele podia então deslanchar um pouco mais. Ele encontra um palco melhor para isso, justamente na Europa. Acho que foi esse o motivo, né? Mas o fato era o seguinte, era tudo muito claro. Em primeiro lugar, precisa considerar que para o Flusser o interesse na comunicação era um interesse... olha, para ele, a comunicação é inversamente proporcional à informação. E o interesse dele era o interesse na informação. Sendo inversamente proporcional, você tem grande parte de informação com pouca comunicação. Pouca informação com muita comunicação. Acontece que uma não existe sem a outra. Então, daí ele começar a se interessar pelos meios de comunicação. E parece que o primeiro interesse dele, claro, cinema, essas coisas todas passaram pela cabeça dele e pelo espírito dele, mas a televisão, o vídeo, e sobretudo a televisão mais dócil, na ocasião era uma novidade, que era a televisão a cabo, e a possibilidade de fazer vídeos e você editar vídeos era um negócio que o encantava. E, por outro lado, também o computador. Quer dizer, o manejo de computadores, embora ele acho que nunca sentou diante de um teclado, eu não sei nos últimos anos lá na Europa, mas a impressão que eu tenho é que ele jamais sentou diante de um teclado com tela. Mas ele tinha nesses dois meios para ele de comunicação a grande possibilidade de você remontar todo um sistema de informação. Quer dizer, realmente de transformar o mundo e de ter o controle da transformação do mundo. A coisa se dava mais ou menos assim. Não só havia uma proporcionalidade de ordem inversa entre comunicação e informação, como ele achava que esta parte, a vertente de comunicação, permitia com que coisas passassem de um criador, vamos dizer assim, para o resto das pessoas e transformasse os outros em criadores também. Quer dizer, era o canal. E, ao mesmo tempo, a parcela de informação permitia com que esse criador, o poeta, vamos dizer, né, montasse o que o Flusser chamava de modelo. E esse é que era o ponto básico, eu acho, desse período do pensamento do Flusser, que era a montagem de modelos. E daí toda essa coisa que eu falei antes, do Flusser pegar tanto faz de onde, citações enquanto referência, para a construção de modelos próprios. Havia para ele 4 espécies de modelo. Modelo, a política, como é que era? A política, a ciência e a arte. Na verdade, eram esses 3 modelos principais. Depois tinha um negócio de fé e crença e tal, já que você mencionou a religiosidade. Mas, de qualquer forma, a ideia geral dele era que com esses 3 modelos principais, você poderia ter uma participação no mundo desalienada. Muito mais do que qualquer ação que você pudesse fazer no mundo que não fosse uma ação de coleta de referências. E a filosofia nada mais era do que as possibilidades de ligação entre os diversos modelos. No fim, era arte, política e ciência. O modelo da fé foi proposto por você, não foi? Foi. Eu tenho a impressão que o uso de modelos e também a vertente fenomenológica em Flusser sempre me parece que os motivos que permitiram um diálogo mais fácil com os artistas. Não, é porque nós estávamos falando no primeiro bloco dessa coisa, se o Flusser tinha essa ligação com os artistas. Não, ele não tinha.
mas ele via nos artistas, e não importa quais, aqui você vê, é completamente isenta a coisa, não importa a qualidade do artista, claro que ele tinha uma admiração grande pela Mira, por um motivo mais global, uma admiração pelo Flexo por determinados motivos, mas não importa isso. Para ele importava os recursos que o cara oferecia para a criação dos modelos, da ideia de modelo. E a arte justamente é o que proporcionava um modelo de vivência, o que é particularmente importante para o filósofo, porque é dentro desse modelo que ele percorre os outros. O modelo de conhecimento dado pela ciência e o modelo de comportamento dado pela política. O meu comentário estava ligado ao fato que eu percebo no final, assim, nessa fase dos anos 70, do Flusser, um interesse por parte de jovens artistas nas plateias, nessa aproximação de leitores, realmente, assim. E eu sempre tento identificar qual seria o motivo de atração desses artistas pela obra do Flusser. E eu sempre entendo, talvez, a vertente, a questão do modelo, que é uma coisa que pode falar, trabalhar da busca do modelo, que pode falar mais diretamente com os artistas, e a questão da fenomenologia, talvez. Ricardo, eu nunca vi um interesse dos artistas pelo Flusser, a não ser um interesse casual, porque ele falava dos caras, em geral falava elogiando. Eu falo das plateias, dos jovens estudantes de artes, é isso que eu... O Flusser era muito charmoso, muito inteligente e muito cativante, quer dizer, era coisa superficial. Mas acontece que ele abordava eu estou falando isso, mas ele abordava coisas muito fundamentais para o indivíduo, porque ele era um individualista e ele propunha isso de um modo muito claro. E, ao mesmo tempo, ele resolvia alguns problemas que o estudante dos primeiros anos, etc., com essa formação precária que a gente costuma ter e dar, já que fui professor também, né? São necessidades assim, quase que superficiais que se tem. Por exemplo, para você ter uma ideia, depois isso foi, digamos, voto vencido. O Flusser dizia precisa e claramente, o meu engajamento é um engajamento cultural. E a cultura opõe-se à natureza. E isso derrubava qualquer viés ecológico, ecocoiso, essas coisas que existem hoje. E era uma preocupação, como é que o sujeito vai se engajar na arte, na coisa, se ele precisa ser ecológico. Quer dizer, essa coisa desanuviava na cabeça, para dar um exemplo, desanuviava na cabeça de um estudante uma série de problemas que o cara não conseguia equacionar. Ao mesmo tempo, havia uma certa facilidade de fazer críticas a determinadas coisas que muitas vezes coincidia do sujeito não estar afim e ser obrigado por uma questão por que não, de propaganda. Agora, eu me lembrei, por exemplo, nos anos 80, você levou algumas vezes o Flusser nas suas disciplinas da ECA, né? Que era no Departamento de Artes Cênicas, é isso? Você dava aula em que setor? Eu dei aula no Departamento de Artes Cênicas. Você foi meu aluno em alguma ocasião? Eu acho que eu fui seu aluno também. Foi sim. Eu dei aula no Departamento de Artes Cênicas, depois criar o Departamento de Artes Plásticas, passei para lá. Mas eu dava aula de um negócio chamado Artes Visuais. E eu citava muito o Flusser, eu trabalhava com ele, eu tinha recém me separado desse fazer com o Flusser, né? Mas como é que era a recepção dos alunos? Por exemplo, o Flusser chegou a dar palestra nas suas aulas, não chegou? Não. Eu algumas vezes montei palestras para o Flusser, inclusive no Paulo Figueiredo, em alguns outros lugares, mas coisas do meu interesse. Quer dizer, quando eu queria saber alguma coisa, também tem as minhas malandragens. Quando eu queria saber alguma coisa muito específica sobre determinado assunto e que não havia muito jeito nessas conversas no automóvel, indo para baixo para cima, ou então na casa dele antes do lanchinho da tarde, não havia muito jeito de arrancar dele, porque ele era muito o guiador das coisas. Eu propunha o tema e arranjava um dinheiro para pagar uma palestra, ele se obrigava a escrever, porque ele passou a ler as conferências dele, as aulas não, mas as conferências ele lia, e eu ficava com o texto, e para mim era muito útil. Por exemplo, texto chamado A Arte, o Artefato, que é particularmente bacana, e assim por diante. Tá, e na fase europeia, nesse primeiro momento? Pois é, Ricardo, porque aí eu acho que a gente pode tirar o encadeamento. Aqui eu estou fazendo uma especulação. O Flusser tinha esse interesse pela comunicação, e a comunicação como aquilo que se pode formar, vamos dizer, fazer passar modelos, né? Os artistas faziam parte dessa coisa e lhe davam referência para a parte disso. Há uma coisa que era muito importante, então, nesse meio, era o desvendar dos códigos. Então, quer dizer,
cada emissão de modelo dessa tinha uma série de códigos que estavam lá constituídos, e o interesse dele nas artes plásticas é porque o artista plástico, de um modo, da forma como ele pensava, tinha um modo muito particular, não de mostrar os códigos, mas de esconder os códigos. Isso o fascinava, né? Porque aí você tinha que desvelar uma série de coisas para penetrar no código do cara e poder, então, reconstituir o modelo e vivenciar, como ele dizia, o modelo que o sujeito estava propondo, o modelo de vivência que o sujeito estava propondo. Pois bem, o fato interessante é que o Flusser, já na Europa, teve essa passagem da Bienal, que a gente deixa como um bloco, porque você tem interesse específico, depois a gente fala. Mas o Flusser na Europa, e eu fui visitá-lo, eu acho que eu tive 2 vezes com ele na Europa, uma vez, inclusive, na casa dele. Ele morava em Merano, norte da Itália, e eu passei um mês, cerca de um mês, talvez um pouco mais lá. E depois, numa outra ocasião, em Paris, em que, enfim, estávamos na vizinhança e nos víamos todo dia em torno desses assuntos, eu comecei a achar que o Flusser estava um pouco mudando a forma dele, né? Na primeira ocasião, justamente, ele tinha acabado de escrever o Naturalmente, que já é uma outra coisa do que esses artigos e tal, o artefato e a arte não sei o quê, e a arte e comunicação, enfim, essas outras coisas que ele falava. Já tinha uma pequena mudança. E foi nessa ocasião não, pouco depois disso, agora eu precisava me lembrar quando que foi, que ele me apresentou um artista chamado Louis Beck. E o Beck fazia um trabalho que, em primeiro lugar, o trabalho do Beck que fascinou o Flusser era um trabalho chamado Máquinas de Desfuncionar. Percebe? A coisa do Flusser vai por aí, quer dizer, máquinas que funcionam não são modelos, são acompanhamento de modelos de funcionamento, né? São coisas que cumprem um modelo. Mas máquinas que desfuncionam criam novos modelos. E você precisa qualificá-los, se é político, se é um modelo político, se é um modelo científico. Né? Em geral, todas as 3 coisas, né? Com ênfase em um. Então, foi a primeira coisa, ele ficou encantado, começou a me mostrar esses troços e não sei o quê. E mais tarde, o Beck criou um sistema paranatural. Eu não sei se você conhece o trabalho do Louis Beck. Conhece o sulfonogrado. Né? Ele fez um sistema, né? É um big de um barracão lá que ele tem, cheio de enxofre, né? E que tem uns bichos que, segundo ele, vivem lá dentro. E o Beck é um filósofo de formação, é um epistemólogo, de modo que ele tem, não vou dizer facilidade, mas ele tem competência para criar nomes e tal. Então, esse ambiente paranatural, ele chama isso, como é que chama a coisa lá? Bom, enfim, é um instituto de... É um instituto de não sei o quê paranatural, né? Instituto de Recherche Paranaturalista. E então, tem essa coisa em que, é claro, ele vai lá e mostra aqueles bichos, né, que são interessantíssimos, que se chamam sulfonogrados, aquele que anda no enxofre, porque o enxofre é um lugar em que nada vive, a não ser esse bicho, né? Enfim, e ele criou aquele mundo, e aquele mundo vai se transformando, aqueles bichos crescem, e ele faz mapinhas, enfim, a anatomia do bicho, e olha que ela ficou grávida, porque transou com aquele, e faz aquela coisa. Né? E tem os visitantes são sulfonautas, ou eram, não sei se funciona ainda, enfim, toda uma aventura paranatural, e bem nesse sentido, que segue em paralelo à biologia naturalista, né? De modo que você pode ter daquele ponto de vista distante, uma visão mais correta e crítica da realidade tal como ela acontece, independente do seu esforço. Né? Pois bem, até teve uma passagem, eu fiquei muito amigo do Beck, depois perdi o contato, mas para você ter uma ideia, no primeiro dia que nos encontramos, clareou o dia, nós estávamos ainda conversando numa animação horrorosa. E na saída, depois de tanto, ele falou, mas esse bicho que eu te mostrei hoje, ele nunca confessa que aquilo não é um ser vivente. Né? E nesse dia ele falou, mas esse bicho que eu te mostrei ontem tem uma nozinha no estômago. Quer dizer, ele pôs uma vírgula lá dentro. Né?
E isso foi um sinal que ele me deu de intimidade, dizer que, para mim, ele confessou que o bicho era falso. Você acompanhou a montagem da Bienal do Sofonogrado do Beck? Não, eu justamente conheci o Beck quando já estava pronta a coisa. Eu fui ver pronto. E aí o Beck chegou para a inauguração e tal. Não sei se foi ele que montou e foi ele que nos viu. E foi essa noite. Agora, o trabalho do Beck tem a interface de arte e ciência, né, desse discurso que é uma paralelo, coisa que... né? Pois é. Então, você veja, o Flusser começou a abandonar a coisa dos modelos dados pela comunicação e começou a adotar um modelo, quer dizer, ele virou artista. Ele adotou ele teve um engajamento sabe? Aí aquela coisa que calhou, e foi o Beck que lhe deu essa referência, né, que ele procurou em todos os outros, inclusive em mim, que deu essa referência muito concisa e muito paralela ao que ele queria fazer. E ele lamenta não ter essa capacidade, né? Em algumas cartas eu vejo isso, e ele relata, não sei se é uma carta a você, que ele relata as experiências que ele estava fazendo em vídeo sobre os textos dele. Ele fez alguns vídeos sobre a questão do gesto, é verdade, por exemplo. Embora eu tenha dito há pouco que ele jamais botou um aparelho na mão. Ele mandava Mas fazer, o vídeo ele tentou, ele realmente tentou fazer alguma coisa junto com alguns cineastas. Mas o fato interessante é que depois ele aparece por aqui, vai jantar em casa e pede licença daquele jeito estabanado dele, tira uns papéis e começa a ler uma história de um bicho chamado... Não, ele começa a relatar, durante o jantar, ele conta uma visita que ele fez a um determinado lugar super secreto, que era uma caverna com parece que 2 quilômetros de profundidade, por causa da pressão, e tinha que descer por elevadores. Ele descrevia com detalhe, e a Edith estava junto e confirmava tudo que ele dizia, e descia-se por um elevador, e ele dava cada particularidade mecânica do funcionamento daquele elevador, depois as escadas, e a temperatura, e a umidade, a pressão, e depois tinha que pôr roupas e não sei o quê, e depois lá embaixo tinha um lugar que era cheio de água e tinha um vidro de uma espessura monumental, parece que tinha 1 quilômetro de espessura, de modo que era eu estou sendo Flusser aqui, exagerando bastante. Mas ele conta com detalhes muito precisos como é que era esse vidro, através do qual, porque o vidro era montado de uma tal forma, que se podia ver através dele, não obstante a espessura, e era um vidro que aguentava não sei quantas toneladas, e ppp, um bicho enorme, e ele descreve com todos os detalhes esse bicho, e declarando que esse bicho tinha uma vida própria, e ele, embora ele fosse ele tinha uma sociedade desenvolvida e uma coisa fantástica, e era um polvo e tinha tentáculos, e ele descreveu como é que o bicho fazia amor, e entrava uma coisa por baixo, fazer o gesto de fucetar uma coisa por baixo e outra pela boca da fêmea. Esse é o projeto do Vampirotoides Infernales. E aí ele fala assim, e eu fiz uma pesquisa e está aqui a sociedade do bicho. E ele traduz, estava escrito em alemão, chamava-se Vampirotoides Infernales, e ele lê, ele descreve como é que é, ele faz a sociologia desse bicho. Quando ele termina a leitura, claro que me veio à cabeça o Liebeck, eu falei, mas esse que você examinou tem uma nozinha na barriga, não tem não? E ele, bico, como o Beck não confessou que aquilo era uma invenção. Ele narrou a história como verídica, então, para você? Ele contou como verídica, e jurou de pé juntos e tudo, mas ele não tinha a firmeza que tinha o Beck, porque ele também fantasiava e muito vaidoso que era. Então, e era um negócio fantástico e muito bem montado, né, porque ele fez meticulosamente. Mas eu estou contando isso para você perceber, e que para as pessoas, né, que depois vão ver esse troço, perceber a distância que houve em poucos anos, né, de 72 ao fim dos anos 70, eu acho que foi no começo dos 80, né, que aconteceu isso. Eu diria que faz 10 anos agora, então foi já no fim dos 80, né, ou no meados dos 80, uma coisa assim que foi esse jantar, faz um pouco mais, foi uns 12, 13 anos. Foi uma mudança muito grande naquele especulador, né, aquele primeiro digamos assim, com o perdão da palavra, um chupador de filosofias, quer dizer, um apanhador de referências, né, que para o filósofo da USP seriam citações mal feitas, um apanhador de referências em outros filósofos para montar um universo bastante forte, eu diria, né, que se não explicava direitinho o mundo e tal, mostrava muito bem a forma com que o homem se relaciona intersubjetivamente. E a passagem disso para uma
teoria da comunicação também aos olhos de outros muito mal montada, mas perfeita, né, nesse relacionamento intersubjetivo. Inclusive as aulas dele eram um grande espetáculo, né, de intersubjetividade. Isso talvez explique para você o fascínio que a moçada tinha por ele. Isso explica bem. Né? Ele, de fato, criava um ambiente de relacionamento intersubjetivo muito grande, no qual ele se punha como líder e como modelo carismático. Era uma espécie de um padre Marcelo. É isso que chama. Eu acho curioso esse exemplo que você deu do Louis Beck, também da questão do Vampirotoides, porque esses ecos de paródias do discurso científico também tem um outro exemplo na obra, não na obra do Flusser, mas em aproximação, que é o Juan Fontcuberta, fotógrafo espanhol, que o Flusser escreve prefácio de um dos livros do Fontcuberta nos anos 80, que é o famoso livro Herbário, e é exatamente uma descrição de um jardim, de uma coleção de plantas que não existem. É completamente ficcional. Que é um traço na obra do Fontcuberta. Não é a única produção que ele faz, que é um discurso científico, uma identificação de uma determinada circunstância, um planeta, não sei o que lembrava o que se trata, mas o quadro é esse. E Flusser se interessou pela obra dele. É muito curioso. Não é curioso, não. Isso é batata, né? Por assim dizer. E é interessante essa passagem, que foi a passagem que eu assisti. Claro que aí o período Vampirotoides Infernais, o Flusser já não era mais meu, era do Beck, né, do Louis Beck, e eu só vi isso, não vi mais o resto da produção do Flusser desse período. E ficou muito claro para mim uma linha evolutiva em que ele sai de referências inspiradas em filósofos, citações tomadas como referências, passa por um período de comunicação, provavelmente foi essa ligação dele com os artistas, porque era um período, o fim dos anos 60, depois todos os anos 70, um período de experimentalismo, em que o experimentalismo, a vanguarda era experimentalista e a vanguarda estava de moda. Esse experimentalismo, sobretudo, se via em torno de meios de comunicação, então havia arte-meio, né, arte postal, arte não sei o quê, meio lá, body art, land art, video art, enfim, todos os nomes em inglês que perpassaram esse período. E o Flusser não se interessou por happenings e performance, por exemplo, não se encontra citações, né? E aí culmina na realização disso, né, do que ele de fato estava buscando, que é o Vampirotoides Infernais. Né? E eu tive essa sorte de poder ver as referências. As primeiras com pouca compreensão, mas instruídos por ele, que era a leitura do Russell, leitura, enfim, de uma série do Merleau-Ponty, uma série de filósofos dos quais ele tirava essas referências todas para criar aquela parafernália que ele tinha. Aquela parafernália intelectual, inclusive fascinante, né? E depois passa por enfim, pela coisa dos artistas, o artista mexendo no vídeo. Ele deu uma conferência em Nova York, do jeito que ele mandou por escrito, ele lia, chamava-se Para Gabriel Borba, e que no fim nada mais era do que ele estava me tomando como referência para fazer um modelo qualquer de vídeo, querendo que eu realizasse aqui, uma vez que eu era um vídeo-artista na ocasião. Que é o texto que está na revista Projeto, né? Bom, fui eu que publiquei. Exatamente. Tá. E é curioso, porque ele propõe um roteiro, realmente. Ele faz um roteiro, ele queria que eu fizesse aquele troço. E tem um caminho em direção ao mundo das artes curioso, porque assim, quando eu cheguei em 83, quando sai Filosofia da Caixa Preta, em alemão, não sei se isso acontece na versão original alemã, mas na versão brasileira, ele é bem claro, né, que ele dirige todo esse trabalho investigativo em relação à fotografia, essas novas mídias técnicas, imagem técnica, como o interlocutor privilegiado é o artista, que pode romper a questão do aparelho, a questão do projeto embutido no aparelho. E ele deposita essa esperança no artista. Olha, deixa eu contar para você como é que era a minha conversa na época e que ele ouvia. O Flusser não é de ouvir os outros, né? Eu dizia o seguinte: olha, eu daqui para frente, ele se desinteressou disso, eu vou fazer mais a performance, porque cada vez que eu ponho um papel na minha frente para desenhar alguma coisa que eu esteja, digamos, copiando, tudo que eu tenho, na verdade, é um anteparo que me separa daquela coisa. Quando eu faço um vídeo, porque aí ele é legal, não, mas o vídeo te dá uma imagem imediata e o computador pode realizar não sei o quê, não sei o quê. Né? Eu falei, sim, tudo bem, mas quando eu pego um vídeo, eu não sei o que está ocorrendo lá dentro.
Quando eu mexo no computador, aquelas figurinhas me aparecem na tela, isso eu sei hoje, na ocasião não havia essa coisa disponível. Né? Mas eu não sei o que está acontecendo lá dentro. É diferente da máquina de escrever, que se eu aperto aqui, aquele bracinho sobe e mancha aquela coisa, e eu vejo tudo que aconteceu. Se entortar alguma coisa, eu meto a mão lá e arrumo. No computador isso não acontece, e no vídeo isso não acontece também. Embora na ocasião a gente usava vídeos, não era de cassete, nada, OpenReel, então a gente fazia montagem. Você deve ter lido aqueles artigos escrevendo sobre o que eu fazia, né? De cortar a fita, colar com esparadrapo, essa droga toda. Mas eu achava sempre que tinha um fator de alienação pessoal com relação a essas coisas, né? E o Flusser achava que não, porque você podia ter uma relação imediata com as coisas. O vídeo te dá uma relação imediata com as coisas e não é especular. E, talvez não seja também espetacular. Né? Eu, por exemplo, com o rabo do olho, estou vendo a minha imagem lá. Não é que nem no espelho, que eu me vejo invertido e não sei o quê. Né? Então, ele tinha esse... E o fato interessante é que sempre que ele mencionava essas coisas, eu lembro um dia, o Flusser não era muito seletivo, como se costuma ser, né, nas coisas. Ele tirava proveito de coisas assim, até não tão chiques. Por exemplo, ele foi ver um filme que eu, se não me engano, chamava O Olho Selvagem. Que existe um ensaio sobre ele. Ele fez um ensaio? Ele tem um artigo sobre O Olho Selvagem, tem, no Estadão. Pois olha, eu não vi o ensaio. Ele chegou do cinema, eu estava na casa dele, eu acho que ele estava na casa do Miguel. Ele veio do cinema com a minha bengala, que aliás ele quebrou, e fascinado com essa droga desse filme, que era com aquele Philippe Leroy, enfim, um cara desses bacanas, e que fazia o papel de um cineasta desses que produzia filmes do tipo Mundo Cão. E a última cena, que deixava o Flusser completamente fascinado, é que no meio daquela confusão toda que esse homem armava para poder, ele às vezes provocava certos acidentes, fazia certas provocações para que as coisas apressassem no seu acontecer, para ele poder filmar, ele acaba sendo morto. Ele acaba envolvido na história. Ele sempre se envolveu na história, porque ele era obrigado a fazer a coisa para andar no ritmo cinematográfico, né? Fosse uma guerra, fosse um striptease, uma briga de botequim, ou qualquer coisa assim, essas coisas de Mundo Cão. Não, uma cena de canibalismo, ele tinha que se meter para a coisa andar no ritmo cinematográfico. Ora, para um pouco, porque a pessoa trocar a fita, esses negócios. E nisso ele leva um tiro, alguma coisa assim. Eu fui ver o filme depois. E conforme ele vai morrendo, ele fala para o cara, não para, não para, não para. E acaba o filme. Né? Isso deixou o Flusser absolutamente fascinado, que era a imagem clara do Olho Selvagem, do ponto zero, do posto zero, que é o distanciamento para que se possa ver as coisas. E aí tinha essa ambiguidade, né, desse distanciamento ser dado dentro da própria ação. E é o único interesse que ele teve por cinema, né? Ele não tem outras menções a outros filmes. Ele não fala. Escuta, isso não é um interesse por cinema. Não, mas eu estou lembrando que você falou cinema, assim, ele nunca não foi uma arte que chamou a atenção. Não, porque se ele tivesse vivido no começo do século, tivesse essa mesma cabeça, ele estaria fascinado com Griffith. Mas era uma nova mídia. Esse momento que você estava falando, por exemplo, desses diferentes gêneros, vídeo ar, foi um momento que houve uma explosão de suportes e todos eles se preocupavam com a questão de linguagem. Talvez ele tenha ficado atento. Foi exatamente isso. Era um momento muito... Foi exatamente isso. Que era a possibilidade de invenção de novos códigos e a possibilidade também de o sujeito poder fazer novos códigos e novos modos de esconder os novos códigos, de modo que ele tinha que decifrar. E ao decifrar as coisas, quer dizer, ele decifrava o mundo através dessas coisas em grande parte, e ao decifrar o mundo desse jeito, ele pegava essas referências para fazer a sua própria participação no mundo. É curioso que eu acho que ele nunca se interessou por porte postal, que também é um tema que... Não, jamais. Ele estaria atento à questão da rede. Eu fui muito atuante nessa área e ele jamais... Inclusive fiz algumas coisas que tinha, joguinhos que ele podia ter se interessado muito, né? Não me lembro dele ter dito o que quer que tenha sido. E em compensação, nesse período francês, a relação com o Forest parece ser muito vital, né? Ele teve várias experiências. Deixa eu te contar uma coisa. O Flusser, dentro desse esquema da arte mídia e das novas técnicas de comunicação e tal, ele não se interessava pela comunicação. Ele não é o Arthur Matuque.
né, que era meu aluno na ocasião, que tem esse fascínio pela comunicação. Pelo contrário, ele se interessava pelo aquilo que é inversamente proporcional à comunicação. E a arte postal, por exemplo, não era uma coisa que permitia essa tão clara formação tão clara informação de modo a constituir modelos, né? Porque o modelo da arte postal é um modelo já existente. Você vê o escritório do Ulisses Carrion, era, na verdade, um cenário de uma agência postal antiga, né? E ele mesmo ia lá trabalhar com aquele bonezinho preto, puxava a manga, punha aquela presilha, ficava carimbando as coisas. É que não perturba o sistema, a rede de comunicação, né, no fundo, é isso. E Não, criando na uma nova verdade, informação. perturbe tudo, mas não tinha esse fascínio da linguagem a ser decifrada. É diferente com o vídeo, que tinha uma possibilidade, uma agilidade muito maior, enquanto constituidor de modelos. Mas eu queria dizer assim, no caso da arte postal, assume um circuito, descobre aquele circuito, mas me parece criar uma perturbação dentro do circuito. Sei. Nesse sentido, de criar informação, de criar um questionamento do próprio quem sabe, circuito. É um circuito que foi apropriado, e não no sentido que está sendo questionado. É possível que isso não impressionasse o cara. Eu acho que no que você coloca em relação à Flux, me parecia que talvez essa falha de questionamento com o próprio circuito não era só a descoberta de um circuito interativo, a necessidade de perturbá-lo que talvez não fosse... Mas agora, por outro lado, ele tinha também as suas escolhas. Por exemplo, ele era um sujeito fã, assim, muito impressionado com a Niki Sanfar. Vai saber, né? Você conhece essas coisas? Não. Ela esteve aqui na Pinacoteca. Quer dizer, são os... Sim, mas aquelas esculturas, aquela reprodução... aquela coisa deixava o Fluxo completamente fascinado. Mas ele nunca escreveu sobre isso, né? Não tem nada. Talvez não, mas me falava muito. E teve a coisa lá em Nova York, que tinha uma escada, ela pôs uma escada assim, e esses bonecos vestidos de turistas que chegavam no topo da escada, mas a escada ia para lugar algum. Quer dizer, essa coisa de conteúdo também era um troço muito importante para ele, mas enquanto um troço existencial. Né? Imagina 2 turistas, uma mulher com roupas floridas, máquina de fotográfica e tal, mas tudo feito de uma maneira meio fantasiosa, né? Um pouco gordo demais, as pernas gorduchas, a cabeça menor, mas enfim, aquela coisa, subindo uma escada que não ia para parte alguma. Isso é bem tema do Fluxo. Me conta uma coisa, como é que você vê, que você acompanhou os primeiros momentos da Europa através das cartas, esses contatos, e também tem a questão da Bienal. Mas como é que alterou-se a relação do Fluxo com esse mundo das artes, efetivamente? Você sente isso? Eu nunca vi direito essa relação, quer dizer, o Fluxo não tinha relação com o mundo das artes, ele tinha amigos. Ele escreveu mais, né? Ele começou a escrever muito mais, teve essa convivência, por exemplo, por causa muito intensa com Liebeck e com Forest durante um certo período. Eu não sei, porque aí eu não acompanhei, mas a coisa era o seguinte, ele tinha esse relacionamento provavelmente por conta desses fatos que eu estou contando, né? E é claro que isso certamente leva a um estilo de fazer as coisas, de caminhar com as coisas, leva uma facilidade, né? Você começa a andar de táxi, depois você se acostumou a andar de táxi, vamos dizer, né? Daí fica mais fácil separar. Para aí. Antes disso, não, né? Vamos dizer. Então, quer dizer, ele tinha um caminho já construído, uns paths, né, já construídos em direção a isso. Tanto que na Europa ele começa a se relacionar começa a frequentar certos encontros e tal de soi-disant artistas, né, que era aquele Rincon de Robignon e esse tipo de coisa. Depois toda aquela participação dele no Instituto de Vironnemann, que era uma coisa também, enfim, em torno das artes, dos artistas, mas sempre com esse caráter experimentalista. Agora, eu não vejo que isso seja o cerne da coisa dele. Quer dizer, o cerne da coisa dele é, em primeiro lugar, esse engajamento cultural, em segundo lugar, fundamentado, de uma cultura fundamentada em descobertas ou em execuções de modelos que pudessem dar andamento, né, a um desenvolvimento cultural, sei lá o quê, manter vivo esse troço. E esse fascínio particular e pessoal que ele tinha por novos meios. Não é por novos meios, ele não se interessava nem um pouquinho, ele não saberia dizer. Por exemplo, o Fluxo era um homem que, da mesma maneira que ele não sabia distinguir uma marca de automóvel de outra, ele não saberia dizer também o som de um equipamento do outro, um vídeo, se esse é Sony, o outro é Sharp, não sei o quê. Para ele isso não interessava nem um pouquinho, né?
Era a possibilidade que essas coisas ofereciam. E os recursos técnicos nunca passaram pela cabeça dele, que um pudesse ter não sei quantas DPI e outro não. Agora, em relação às artes, um comentário que eu encontro em Flússia, em alguns momentos, é o desinteresse, por exemplo, pela exposição, enquanto obra acabada. Eu me lembro disso, ainda mais que eu me encontrei uma carta do Flússia a você e ao Alan, naquele período da Bienal, em que ele fala bem, ele aponta exatamente isso, que ele fala, a nossa ideia da morte das instituições tradicionais, especialmente da morte da exposição e do museu, é plenamente aceita por todos aqui. E isso parece que confirma essa questão da versão desse formato de artes tradicionais, como exposição. Olha, há um outro texto dele, que ele escreveu a meu pedido para uma dessas coisas que eu armei com o Paulo Figueiredo até, em que ele menciona as galerias como guetos das artes. E uma série de decorrências, por exemplo, o fato das paredes serem planas e verticais obriga o cara a se comportar plana e verticalmente, né? E aí por diante. Quer dizer, a morte do circuito convencional era uma coisa preconizada, não preconizada, mas segundo ele que ele já assistiu e já estava acabado. E ele pretendia, com relação à Bienal, essa participação da Bienal, trazer uma vivacidade, né, às coisas, fazer da Bienal um centro dessas experimentações de criação de modelo e manipulação de códigos. Vamos falar um pouco do projeto da Bienal. O Flússia tinha um projeto ambicioso da Bienal de 73, né? Mas de qualquer forma, essa aproximação com a Bienal que eu fico curioso. Houve uma história que ele se convidou para participar da Bienal, é isso? Olha, o Flússia era o seguinte, ele encontrava sempre nas coisas um modo de situar-se e de tirar proveito, por que não? A Bienal foi provavelmente a chave para o internacionalismo dele. Quer dizer, você não pode sair, tendo passado 40 anos num país como o Brasil, e inclusive com a fama que os intelectuais brasileiros tinham por aí na ocasião, sair dizendo que era brasileiro, como ele dizia antes, né? Ou dizendo que, sei lá, ele tinha que encontrar um jeito. E o jeito que ele encontrou foi a Bienal, isso é uma interpretação minha. Quer dizer, ele foi atrás da Bienal, ele se interessou, ele fuçou e ele tinha uma maneira muito particular de se intrometer nessas coisas, e ela, inclusive, particularmente agressiva, o jeito dele, porque ele sabia tudo e era o maioral. Então ele se meteu lá na Bienal e convenceu o Matarazzo, e eu não sei até onde o Matarazzo estava convencido disso, ele pelo menos me disse que conseguiu convencer o Matarazzo de formar um tal de comitê técnico, que o Matarazzo chamava de comitato técnico. Provavelmente podia ter sido uma boa ideia do começo. Então você não acompanhou uma reunião que teve na Bienal de 71, que era um encontro internacional de críticos de arte, que eles discutiram o papel da Bienal. Foi na Bienal anterior. E nessa Bienal, nessa reunião de críticos, o Flússia participou. Ricardo, eu não vou poder te ajudar muito nessa área, porque eu, francamente, não me interessei muito pelo assunto e fui movido nessa fuçança toda pelo entusiasmo que às vezes me toma na medida que eu entro nas coisas. Então, o modo de entrar não foi meu. Eu não tinha interesse pela Bienal, embora artista, eu sou dos raros artistas que não tem interesse na Bienal. Aquilo para mim era uma chatice horrorosa. Eu estava convencido, já não estou mais, mas eu estava na ocasião convencido das artes, da morte das instituições convencionais de arte. O Flússia me vem com essa história, eu estou por aqui, saiu por ali e tal. Então eu não sei quais foram os passos anteriores. Eu sei que num belo dia eu estava lá, nomeado, mas só eu sabia que tinha sido nomeado, o dono da Bienal não sabia, secretário do Comitato Técnico da Bienal e não sei o quê. E eu me meto lá naquelas coisas e aconteceu um negócio, era tudo muito desagradável, porque esse negócio era uma coisa que, francamente, estava sendo imposta pelo Flússia. E envolvia também dinheiro que o Flússia pedia assiduamente, verbas e não sei o quê, e eu acho que de quando em quando até a Bienal dava, pagava passagem para ele e para a mulher, e ele saía por aí passeando e etc. E o jogo que o Flússia fazia era de ter contatos excepcionais e, através desses contatos, fazer, entre aspas, chantagens à Bienal para conseguir manter o seu, essa coisa, né? O resultado disso tudo foi uma série de situações muito interessantes. Eu tive participação decisiva,
porque acabei me interessando, sobretudo pelas pessoas que começaram a aparecer. Acabei, inclusive, recebendo na minha casa uma despesa horrorosa que até não pude pagar. Foi tudo muito atrapalhado, mas o projeto todo foi muito fascinante. Nesse conjunto de coisas, apareceram Jean Ott, que, puxa, é um encanto não só de pessoa, como um artista fantástico na área de videoarte, de quem eu fiquei muito amigo, acabei indo para a Europa, na casa do cara e tal. Outro com quem eu convivi, etc., é o Gerald Minkoff, casado com aquela Muriel Olsen, que, por sinal, era uma beleza de mulher. Você me chamou a atenção para isso, e, de fato, a moça era linda. E que outro veio? O Forest, que era particularmente chato e desagradável. Esses três, mas tinha um tal de Radu Varia, que se parece que o Flusser nomeou chefe das coisas, e ele chegou aqui na Bienal e, como ele era um emérito puxa-saco, esse Varia, ele conseguiu algum espaço junto ao Titilo. Depois, esse Varia era um cara que... o Varia era um homem interessante. Eu tive com ele, para você ter uma ideia do figura, eu almocei um dia com ele em Paris, e ele ia... Não, porque eu vou te apresentar Salvador Dalí. De fato, tinha uns livros do Dalí dedicados pessoalmente ao Radu. Então, vamos ao aeroporto e tal. E chega no aeroporto, e chega o homem, com aquela roupalha dele, aqueles bigodes para cima e tudo, e o Varia vai lá e beija a mão e faz um rapapé danado, e ainda olha para mim e aponta a mala do cara e fala... Eu tomei um táxi e fui embora. Aí tá o Varia carregando as malas do Salvador Dalí, era o que ele fazia. E aí ganhava um livro. Agora, o Radu Varia era da área de videoarte também? Não. O Radu Varia, então, era um sujeito... eu conheci lá depois os trambiques dele. Ele era um sujeito meio que refugiado, acho que da Romênia, uma coisa assim, e que ele dava umas aulinhas muito mal dadas nos institutos, aula de arte, de apreciação de arte. Quer dizer, era um cara que se virava, vamos dizer, e que o Flusser nomeou o chefe da expedição que viria para cá dessa arte e coisa, arte e comunicação, e novos meios e tal. Só que o Varia, ele tinha um interesse particular num artista também da Romênia chamado Damian. Não sei o que, Damian. Oriá Damian. Que tinha lá umas coisas, feito de isopor, não tinha nada que ver com o trabalho em vídeo dos outros, aquele trabalho do Alexandre Bonnier, que era um negócio, se não me engano, era dessa mesma turma. Né? Tudo indicações do Flusser. O Bonnier eu não tenho certeza, se foi nessa ocasião que eu conheci, mas acho que sim. E que ele fez aquele Espaço Rose, que era uma coisa bacana. E, enfim, eram uns caras hiper experimentalistas. O Bonnier ligado ao Instituto Vuillemin, os outros suíços, super coisa, e tinha um contato também que o Flusser tinha feito com o McLuhan, que acabou mandando o filho dele, mas essa gente que veio da América do Norte, seja dos Estados Unidos, seja do Canadá, veio também com um curador já tudo preparado. Eu não sei se os canadenses também estavam nessa tropa, mas chamava-se Regina Conwell, a moça que veio e arrumou de modo que não nos deu muito trabalho. Mas o Flusser fez esses contatos dentro daquela euforia comunicológica dele e tecnológica. Mas esse Radu precisa ficar bem claro o papel do sujeito. Ele veio aqui para vender o Oriá Damian. Essa que foi a verdade. Ele botou esse sujeito, que era um escultor, não sei nem se bom, porque o que ele trouxe era uma espécie de umas pirâmides com as bolinhas de isopor, uma coisa assim, pintada de azul. Era particularmente tonto. Mas pelas fotografias o cara tinha um trabalho interessante, ou pelo menos com algum interesse nas esculturas, e isso aí provavelmente era o que o próprio trabalho dizia, ele fez como uma experimentação para entrar nessa turma, provavelmente a pedido do Varia. O Varia, para você ver o caráter do cara, eu não gostei dele, como você pode ver. Nós estávamos jantando num restaurante ali na Avenida São João, algum lugar assim. Era no primeiro andar, não me lembro. Era um restaurante bom que eu levei o cara. E ele falava que eu não devia ser do jeito que eu sou. Como que ele disse, você não deve ser Gabriel Bóbio, porque afinal de contas, o senhor Matarazzo é um homem muito poderoso, cheio de dinheiro.
Sabe, esse tipo de gente. Era um horror o homem, uma coisa horrorosa. Mas foi nomeado pelo Flúcio como chefe da expedição. O resultado disso tudo foi que o pessoal chegou aqui, deparou-se com todas as dificuldades. Quem conseguiu montar alguma coisa mais agilmente foi o Jean, porque ele conseguiu trazer um técnico, chamava-se Sérgio. Sérgio não sei do que, um técnico que adaptou os televisores e as coisas dele para o sistema e a ciclagem brasileira. O Minkoff viu aquela bagunça, não quis saber, saiu, foi fazer um passeio no Amazonas, e quando voltou, esses caras todos tinham sido premiados. Aí o Minkoff, que nem sequer tinha montado o troço dele, soube desse negócio, o júri estava reunido, meteu o pé na porta, xingou todo mundo e saiu com o prêmio também. Foi mais ou menos assim essa aventura da Bienal. Agora, a proposta original do Flúcio de arte e comunicação era ambiciosa, era para dominar toda a Bienal, né? Sim, ele sempre foi muito ambicioso. Agora, eu senti, lendo algumas correspondências, que houve um problema com o Titilo, com o formato convencional da Bienal. A coisa toda era assim. Eu senti isso na pele sem ter entendido muito, porque eu não estava no centro das coisas, nem era muito recebido. E, na verdade, eu era meio que repudiado, era uma situação desagradabilíssima. Eu não sabia o que estava se passando. Tinha um sujeito lá, que era um tal de Bene, se não me engano, Mário Bene, existe isso, ele acho que foi diretor do Museu de Arte Sacra. Eu não estou lembrado do nome. Havia um intermediário que fazia o contato com o Titilo e com a comissão. Não, que era o chefe lá da Bienal, secretário da Bienal e tudo. Esse homem me atendia quando eu insistia muito, mas sobretudo para ver se eu conseguia acalmar o Flúcio, que vivia pedindo dinheiro. Agora eu preciso ir para Estrasburgo para ver tal coisa, você me mande tanto, e não mandava, ele xingava. E existe essa correspondência, de modo que é público. E é engraçado que lá naquele instituto que a Edith controla, tem essa correspondência, ela mostra para todo mundo, e eu quando leio aqui fico até com vergonha. Ele pedia dinheiro descaradamente, precisava fazer. Agora, ele tinha um projeto que era interessante. Na ocasião podia não parecer, porque essas coisas só entraram de moda um pouco depois, inclusive com o Zanini, né? Mas ele teria sido, se tivesse tido um pouco mais de esforço, ele teria sido o grande precursor da arte experimental no Brasil. E se tivesse sido feito do jeito que o Flúcio estava pensando, nós teríamos repetido a mesma façanha que foi aquela Bienal da Arte Abstrata, se não me engano, em 50 e poucos. E a ideia era trabalhar com grupos de artistas brasileiros e estrangeiros. Bom, essas eram as ideias do Flúcio, que eram sempre um pouco desvairadas. Ele achava que podia botar as pessoas junto e dessa salada sair alguma coisa, e às vezes acontecia. Mas não é um dado muito fundamental, não, porque isso nem sempre acontece. Essa coisa que até hoje passa, e os artistas da USP fazem muito isso, né? Quer dizer, não tem dinheiro para pagar quem monta os trabalhos, então arranja um grupo de alunos que estão dispostos a ir lá trabalhar de graça. Enfim, esse tipo de coisa. Além do que, a ocasião também tinha sido, vamos dizer, permeada por aquelas ideias de trabalhos coletivos, de criação coletiva, era sobretudo na área de teatro. Mas havia muita coisa de trabalho coletivo na ocasião, e agora se repete, né? Em Amsterdã estão fazendo atrás das pinturas coletivas, dos novos Cobra e tal. Mas o que acontece é o seguinte, o projeto do Flúcio era que a Bienal a coisa era louca, o desvario era total. Quer dizer, a Bienal devia deixar de ser um ambiente museológico de arte, devia virar um grande circo de arte e comunicação. Nos moldes, eu não me lembro agora se era concomitante, mas eu acho que é nos moldes daquela invenção do Instituto Environnement de Paris, em que inventou o tal dos animadores culturais, quer dizer, não haveriam mais artistas, mas haveriam animateurs culturels, e esses animateurs iriam tomar conta de todo aquele pavilhão e fazer um grande estardalhaço e a droga toda. Claro que nem passava pela cabeça do Flúcio os problemas políticos da Bienal, o fato das representações internacionais, as verbas do Itamaraty que são cedidas para isso, as verbas estaduais, e não sei o quê, os comprometimentos com patrocinadores, etc., que tornam um mega evento como a Bienal. Hoje ela deve estar por volta de uns 20 milhões de dólares, naquela ocasião provavelmente muito menos, talvez um quarto ou menos, né? Mas sim, bastante grana. Quer dizer, essa forma organizacional não passava pela cabeça do Flúcio. E, naturalmente, o Titilo, que era um homem muito mais prático, deve ter ficado enlouquecido com aquela pressão e aquela confusão em volta, porque ele tinha mais no que pensar, né? Mas, de fato, se tivesse acontecido, teria sido formidável.
Agora, o Flúcio sabia fazer as suas interferências, né? Porque nessa documentação da Bienal, inclusive, eu encontrei contatos que ele fez com o Recupero, que estava no Itamaraty. Ah, não, pois ele não Então, deixava, ele não perdia uma chance. Ele não perdia uma chance. E tinha o seu jeito de entrar nas coisas e tudo, e tanto é que você vê, essa Bienal, essa forma de organização, tal comitê técnico, que no fim virou uma sessão da Bienal, pequena até, que estava lá no terceiro andar, mas a mais fascinante. Na verdade, foi uma grande briga do Flúcio com o Titilo, quer dizer, foi uma tensão muito grande e tal. Mas, no entanto, inaugurada a Bienal, o Flúcio estava aí com passagem e tudo para dar conferência, para falar, e para não sei o quê, e os caras ganharam prêmio. Quer dizer, ele tinha lá o seu poder de convencimento, o seu poder de insistência e essa coisa toda. Mas não é uma passagem da qual... a qual eu conheça muito bem, porque eu fui um pouco pau-mandado ali, sabe? De repente me animei com os trabalhos do Forest, que depois eu achei ele meio chato. Tinha o Hervé Fichet, que é particularmente fantástico, se tornou muito meu amigo. Acabei indo para Paris na casa dele, a convite dele, fiquei lá, ele tinha um institutozinho, como o do Louis Beck, só que voltado para a sociologia, ele criava lá as coisas sociológicas dele, como se o mundo não existisse e aquilo era outra coisa. Eu fiz parte disso. O Minkoff era muito legal. O Jean Ott, acabei ficando uma boa temporada na casa dele, na Suíça, em Geneve. Enfim, acabei fazendo uma roda que me interessou na coisa e o que eu conheço dessa passagem foi através disso, né? Tanto que lá no Instituto da Edith, na ocasião estava ainda em Haia, na Holanda, eu, lendo as minhas próprias cartas, foi sempre uma redescoberta e uma surpresa. Eu já não lembrava mais dos grandes trambiques que fizemos para que o Flúcio pudesse ter uma passagem para ir daqui para lá e assim por diante. Uma coisa, no final dos anos 80 você foi perdendo contato com o Flúcio, né? Você acompanhou a Casa da Cor, por exemplo? Não, eu não fui mais. Eu de fato perdi um pouco de contato, conforme nesse período ele esteve no Brasil, eu ia lá e conversava com ele. Uma vez ele ficou hospedado na casa do Miguel, né? Eu fui quase que todos os dias. Começou que ele ficou lá e um dia ele me deu uma bronca, porque eu acordei tarde, porque eu estava mal vestido e porque eu estava com cara de isso e daquilo, e de fato eu estava. Mas, enfim. Depois ficaram umas coisas assim, mais pessoais mesmo, né, do jeitão dele e da coisa. Fui lá, era um pouco cansativo, e aí o cara chegava, tinha que buscar, trazer, e um dia eu já estava de um jeito mais careta, casado com uma outra pessoa, e ele foi lá e maltratou a minha enteada, e depois ainda me aparece o Leon Ferrari, que é um homem delicado, e o Flúcio disse as últimas, pegou um trabalho que o Leon me levou de presente, jogou no chão. Flúcio ficou mais intratável na fase europeia? Ele sempre foi intratável, né? Mas ficou pior assim? Olha, não, eu tive várias passagens de intratamento, né, com relação ao Flúcio. Por exemplo, uma vez eu levei na casa do Flúcio, isso bem antes, no período que eu convivia com ele assim, constantemente, levei um sujeito que é um intelectual muito forte, chama-se, hoje com seus 55 anos, né, Leonello Poliani. É um cara da microfísica e tal. Putz, um sujeito assim, do maior relevo. Era meu amigo, eu estudei na Itália, ele era meu amigo, depois eu fiquei íntimo do irmão dele, que quando eu voltei para o Brasil, o irmão veio e hoje é brasileiro, mora aqui, né? E o Leonello teve em visita aqui e eu levei ele na casa de duas pessoas. Eu levei ele na casa do Gabriel Bolaf, que tinha sido meu professor e de quem eu fui monitor, né? Eu também já tive a minha fase economista, mas ele conhecia o Bolaf por alguma outra razão. E levei ele na casa do Flúcio. E, brigou com o Flúcio. Mas foi uma coisa horrorosa, expulsou o cara de casa, era um menino, um horror. Aconteceu isso com o Leon Ferrari, também aí na minha casa. Quer dizer, eu assisti várias cenas assim de desagrado porque ele se exaltava com as coisas, né? Um dia na minha casa também deu uma bronca na minha enteada, uma coisa horrorosa, a menina subiu chorando. Agora, então ele tinha esse traço também, que era uma coisa difícil. Mas, sabe, eu já não tinha mais a juventude para suportar ou achar graça nessas coisas, né? E nesse final dos anos 80 ele ainda tinha essa versão ao Brasil? Tinha, não, ele cada vez falava mais, falava
era pior. Eu vou contar, eu não sei se... Eu vou contar uma história aqui, bem, assim, uma das vezes, logo no começo, né, você chegou e tal, eu fui correndo, fui recebê-lo, fui na casa do Miguel, ele estava hospedado lá. E como ex-assistente, né, embora depois de muitos anos, ele pega o cachimbo e eu imediatamente tiro o meu fumo do bolso, falo, está aqui, né, e era uma coisa particularmente bem escolhida e tudo. Ele não viu o que eu estava oferecendo, era uma coisa de primeiríssima linha. Falou, isso deve ser brasileiro, eu não quero saber dessa porcaria, você me passou uma descompostura. Eu fechei aquilo, pacote no bolso, fui embora e nem percebeu que eu tinha saído. Né? E, quer dizer, sabe, é um tipo de comportamento e de coisa que, de fato, acaba desagradando as pessoas. Ele teve essa passagem. Bem, e depois da morte, como é que foi? Você ajudou, colaborou na organização do arquivo, né, Flúcia? Olha, eu fiz uma visita, trabalhei cerca de uma semana, 10 dias lá naquele instituto. Eu levei toda a minha correspondência, que foi copiada, depois me foi devolvida, eu já não sei onde foi, porque eu não preciso ficar com ela, né? A Edith estava fazendo, acho que, um trabalho muito legal. Enfim, era uma coisa, assim, estupenda, né? E eu participei dessa... Eu fiquei muito chocado com a morte do Flúcio. Né? Foi uma coisa, assim... Tudo isso que eu estou te contando é que, depois de tanto falar, a gente fica com uma certa intimidade. Mas a morte do Flúcio foi bem chocante, inclusive na circunstância que se deu. Eu conhecia bem o relacionamento do casal e dos filhos e tudo, o fato de ter sido ela estar guiando o carro, etc. Eu imagino que ele devia estar molhando ela a exasperação, porque saía, eu sei como é que era a coisa, saía cansado da conferência, falando besteira, queria ir embora logo e não sei o quê, se enfiou embaixo de um caminhão. Quer dizer, isso tudo foi uma tragédia muito grande, mas que resolveu também uma série de assuntos do próprio Flúcio, né? Porque ele era um sujeito que falava muito na morte, muito. Ele tinha uma série, eu acho até que ele era sócio de um clube de suicidas e coisas assim. Então ele tinha também a morte como um parâmetro significativo da vida dele, né? E morreu assim instantaneamente. Sei lá. Agora, e também foi sem nenhum eco no Brasil, né? Em termos de, foi uma coisa isso residual. tudo ficou muito triste, mas ele provocou. A verdade é o seguinte, é muito triste, ele teve uma participação que é fundamental, ele formou muita gente, ele deu subsídios para muita gente formar-se. Era um homem excepcional e brilhante, mas ele também provocou a sua própria queda. Ele destratou as pessoas, ele foi muito impaciente, mais do da conta, ele foi desrespeitoso, de modo que ele provocou também, numa certa ocasião, uma série de situações desagradáveis que acabaram afastando. Você vê, você está entrevistando as pessoas, a maior parte das pessoas repudia, né, a ideia sequer de falar no Flúcio, sobre o Flúcio. Não é típico de um intelectual que envelhece, porque, em geral, fica mais agradável. Na verdade, ele impediu a formação dos interlocutores, né? Ele resolveu encerrar um assunto, né? Então ficou muito complicado, porque parecia que ele estava aqui como um aproveitador. E como ele trouxe o Fred Forrest, que é um aproveitador profissional, e os dois se pareciam, né? Careca com barbicha, e aquele jeito meio assim, enfim, ficou marcado isso. Infelizmente. Eu agradeço e vamos encerrar essa fita aqui. Obrigado.